Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FII Infra CADIF 11 da Kinea. Vamos falar do relatório do mês de junho, sim, do mês de junho, que trata dos dividendos que foram pagos já nesse mês de julho. Está bem quentinho ainda, meus amigos, e vamos começar com algumas informações importantes para vocês antes de entrar na leitura do relatório. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu um dividend yield equivalente a 9,65%. Meus amigos, vocês não ouviram errado, 9,65%. Abaixo, por exemplo, do CDI, ou seja, é um dividend yield que eu considero, na minha opinião, fraco. Por quê? Eu sempre peço que esses fundos high grade, com pegada high grade, assim como o CADIF, que é um FII Infra com pegada high grade, tenham rendimentos pelo menos iguais ou superiores aos fundos imobiliários high grade, por exemplo, HGCR e KNCR, que estão com o dividend yield dos últimos 12 meses na faixa de 12%, e ele está com esse dividend yield bem baixo. O P sobre VP atual do fundo é 1,04, ou seja, está com 4% de ágio, ou seja, está com 4% acima do valor patrimonial, o que é mais um número ruim. Detalhe, se a gente fizer aquilo que eu considero justo, que é fazer o quê? Trazer o valor da cota de mercado para o valor da cota patrimonial, ou seja, deixar o P sobre VP1, a gente teria um yield do ano, em vez de ser 9,65, 10%, o que é um yield um pouco melhor, mas ainda bem aquém daqueles 12% que eu acho que é o mínimo necessário para um fundo distribuir, considerando que ele seja high grade e que ele seja um fundo de papel. Tá certo que fundo imobiliário de papel é uma coisa e aqui FII Infra é outra, mas para mim era para estar nesse mesmo nível. Vários fundos FII Infras que também são high grade estão com dividend yields bem superiores ao CADIF. Por exemplo, dois dos FII Infras que estão mais caro que o CADIF, por exemplo, a gente pode citar o CDI 11 e o Juro 11 da Sparta, e ambos estão com dividend yield na faixa de 15%. Meus amigos, eles estão mais caros, ou seja, esse yield aí que eu tô falando para vocês não é o yield real, é um yield ainda abaixo do que deveria estar se a gente trouxesse o valor da cota de mercado para o valor patrimonial. Ou seja, na realidade o yield deles é na faixa de 16% e aqui no CADIF apenas 10%, ou seja, eles estão dando uma lavada aqui no CADIF 11. E também são FII Infras e também são high grade. Então, considerando isso, a gente vê como esse dividend yield do CADIF tá baixo. É claro que tem a questão da gestora. O pessoal confia muito na Kinea. A Kinea, por exemplo, desde que eu comecei a investir em fundos imobiliários, FIAGs, FII Infras, mais ou menos no meio de 2022, ou seja, tá com 2 anos que eu estou investindo, eu nunca ouvi falar de problema com qualquer um dos fundos da Kinea, seja ele FIAGro, seja ele fundo imobiliário, seja ele FII Infra. Então tem essa questão da segurança. Muita gente topa pagar mais caro e receber um yield menor só porque é da Kinea. Mas para mim, por exemplo, na minha opinião, lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra de nenhum fundo imobiliário, nenhum FII Infra, nenhum FIAGro, nenhuma ação. Somente você pode se decidir a partir de seus estudos, a partir dessas informações que eu estou te passando, decidir se compra ou não compra esse fundo, ou até se aumenta a sua posição, se reduz a sua posição. Mas para mim, esse yield está muito baixo, principalmente considerando esse ágio. Com esse ágio, eu acho que ele deveria estar com um yield bem maior, pelo menos próximo do Juro 11 ou do CDI, ou por exemplo do BDIF. Teria que estar mais próximo dessa turma e infelizmente ele não está. O último dividendo pago por ele foi R$ 1,10 e isso equivale a um yield do mês de apenas 0,80%. Meus amigos, até esse yield aqui do mês está baixo, porque o yield dos fundos imobiliários que eu citei para vocês de papel tá na faixa de 0,90%, e já o dos FII Infras que eu falei para vocês está acima de 1%, ou seja, apenas 0,80% no dividend yield do mês é um dividend yield bem baixo. Entramos aqui na leitura do relatório do mês de junho, como eu falei para vocês, que se refere aos pagamentos que já foram feitos agora no mês de julho. O fundo possui atualmente um patrimônio líquido de 2,7 bilhão, é o maior de todos. Quem está na cola dele é o Juro 11. O Juro 11 tinha cerca de 600 milhões, cerca de um ano atrás, fez uma emissão, foi para 1 bilhão e 100 milhões, e fez uma segunda emissão recente, que já levou ele para 2 bilhões e 100 milhões. E como o CADIF, nesse tempo todo, não fez nenhuma emissão, o Juro 11 está cada vez mais próximo dele. Se ele fizer mais uma nova emissão, eu creio que ele capta pelo menos 1 bilhão, entre 1 bilhão e 1 bilhão e meio, ou seja, ele já passaria dos 3 bilhões e já deixaria o CADIF para trás. Sobre essa questão do valor que ele distribuiu, que ele pagou nesse mês, a gente já falou, R$1,10. O valor da cota patrimonial tá R$130, mas ele tá com um valor bem acima desses R$130, por isso que ele tá com 4% de ágio. O número de cotistas dele atualmente é 34 mil. Eu acho que ele tá mais ou menos na terceira posição de quantidade de cotistas. O número 1 da nossa bolsa é o Juro 11, e o número 2 atualmente é o CPTI, que ultrapassou a barreira dos 40 mil, e eu acho que ele tá na terceira posição. O yield médio da carteira dele é IPCA mais 8,1%, isso aí sem
descontar a taxa de administração do fundo, que é 1,10%, mas lembrando que aqui é isento de imposto de renda. Se fosse, por exemplo, considerar a NTN-B atualmente está IPCA mais 6,3%, mesmo considerando a taxa média líquida já da taxa de administração IPCA mais 7, daria spread de 0,7% em cima da NTN-B, mas lembrando que a NTN-B paga imposto de renda. Se você deixar 2 anos sem tocar no dinheiro, ele ainda tem um desconto de 15%. O fundo atualmente está com 91% do patrimônio alocado em debêntures, ele ainda tem dinheiro em caixa. No mês de junho, o fundo teve uma renda negativa de 1,02% e o spread em relação ao IMA-B5, que basicamente a NTN-B praticamente a mesma taxa, foi de 1,37%. Em relação a essa questão do pagamento que ele fez nesse mês de julho, foi feito no dia 5, o fundo pagou R$1,10. Ele destrincha para a gente quais foram os valores utilizados para pagar esse R$1,10. Ele fala que 64 centavos por cota foram pagos por via dos juros reais, mais 34 centavos foram pagos à base de correção inflacionária do IPCA e mais 12 centavos foram pagos com as reservas do fundo. Ou seja, o fundo, na realidade, ele teve um lucro por cota de cerca de 98 centavos. Ele precisou colocar mais 12 centavos de reserva para complementar esse rendimento de R$1,10 do mês de julho, que se refere aos recebimentos que o fundo teve no mês de junho. Aí ele fala sobre a questão do desempenho do fundo e fala que devido à forte elevação das taxas de juros, isso ocasionou um impacto negativo na marcação a mercado. E atualmente, em relação à cota patrimonial, a taxa de carrego do fundo é de IPCA mais 6,9, ou seja, basicamente 0,6 ponto percentual acima da NTN-B, que está pagando maior valor atualmente. Isso considerando o desconto dos custos do fundo, ou seja, aquela taxa de administração de 1,10%. Como eu falei para vocês, é um spread bem baixo, mas tem que considerar que se você aplicar o dinheiro na NTN-B, você paga, na melhor das hipóteses, 15% de imposto de renda se você deixar o dinheiro 2 anos parado sem tocar, e aqui é isento de imposto de renda. Então isso aqui é líquido mesmo, IPCA mais 6,9 e lá é IPCA mais 6,3 menos 15%. Isso se deixar 2 anos parado. Em relação à questão de novos investimentos feitos pelo fundo, o fundo não fez nenhum novo investimento no mês de junho, mas já tem uma previsão para aquisição de 100% de uma debênture no setor de saneamento feita pelos fundos de infraestrutura geridos pela Kinea. E a gente deve ver isso só a partir do mês que vem no relatório do mês de julho. E meu amigo, eu gostaria de aproveitar esse momento para perguntar para você: você possui o CADIF 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Aumentar a sua posição, reduzir sua posição ou até mesmo zerar sua posição? Que outro FII Infra você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinha. Me diga quais são seus FII Infras, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se inscreva agora mesmo, já deixa aquele likezão, já ativa o sininho, já deixa aquele comentário para nos ajudar a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos essa meta, no próximo mês estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de julho, no comecinho do mês de agosto aqui do CADIF 11. Mas não esqueça, se você quiser ficar bem informado sobre FII Infras, FIAGROS e fundos imobiliários além de ações, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele likezão para aumentar nossos views e batermos as metas do canal. Aqui a gente tem a alocação do fundo por setor. A gente vê que o top 3 setores que mais o fundo investe são saneamento 36%, transmissão 24% e geração solar cerca de 23%, totalizando 83% do patrimônio líquido atrelado a apenas esse tipo de setores. Em termos de alocação por rate, para você ver como esse fundo é high gradezão, ele tem apenas 16% das debêntures sem rate, apenas 16%, ou seja, 84% da carteira do fundo. As debêntures possuem rate, o que dá muito mais segurança ao investimento do fundo. E a maioria dessas debêntures está aqui com rate AAA, o melhor rate que existe, e mais 18% no rate AA. O fundo possui 58 debêntures fora o dinheiro que está investido em caixa, que é cerca de 200 milhões, o que mostra como o fundo é bem diversificado. A gente vê aqui do lado o investimento do fundo, o valor em milhões, aqui o percentual do patrimônio líquido atrelado a cada um desses devedores. Você vê que esses últimos 3 aqui devem tão pouco ao fundo que não chega nem a ser 0,1%, é abaixo de 0,1%. Aqui você vê o nome de todos os emissores, ou seja, todos os devedores do fundo, e você vê que o top 5 devedores devem no máximo 7,1%, que é essa Comerc Participações, 7,1%, depois a Taesa, 7%, a Rio Mais Saneamento, 6,3%, a Hélio Valgas, 6% e a Águas do Sertão, 5,9%. Aqui eu destaquei para vocês que nesse top 5 tem ratings bons, são 2 AAA e 2 AA-. O único devedor desse
Esse top 5 que não tem rate é exatamente o que deve mais, 7,1%, mas mesmo assim é uma taxa bem ok, uma taxa high grade, IPCA mais 7,92%, ou seja, apesar dele ter uma dívida grande com o fundo, ele está sendo cobrado com uma taxa baixa, ou seja, é mais difícil de dar problema. O problema normalmente é quando é aquela dívida grande e o fundo ainda cobra uma taxa alta, uma taxa high yield. Aí eu destaquei para vocês as taxas mais perigosas do fundo, que são aquelas taxas ou middle risk ou high yield. Essa taxa aqui, IPCA mais 8,82, eu considero uma taxa middle risk, no início do middle risk. Aqui uma taxa high yield mesmo, IPCA mais 11. Outra taxa middle risk, IPCA mais 9,33. Outra taxa middle risk, IPCA mais 9,33. Outra taxa high yield, praticamente IPCA mais 12. Outra taxa middle risk, CDI mais 3,75%. Outra taxa middle risk, CDI mais 3,40%. E outra taxa middle risk aqui no iniciozinho do middle risk, CDI mais 3%. O restante eu considero tudo taxa high grade. Você vê como a maioria das taxas das debêntures do fundo são taxas high grade, ou seja, aquela taxa mais segura, aquela taxa que corre menos risco o fundo. E nessa coluna, como eu acabei de mostrar para vocês, estão todos os indexadores. Você vê que o fundo é majoritariamente indexado a IPCA, mas tem algumas participações em CDI, além dos indexadores, suas respectivas taxas. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo, já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos essa meta de 500 views, no iniciozinho do mês de agosto estaremos trazendo aqui mais uma leitura do relatório do mês de julho, aqui do Cadif 11 para você. E aqui, aproveite, aqui embaixo tem mais um vídeo para você assistir, acompanhar o nosso canal e ajudar a gente a bater nossas metas. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!